Então vamos à leitura de hoje, né? Do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Homens e Anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo, que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros, que se não afinam com seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro: não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Então, né, essa leitura de hoje nos fala dessa profunda diferença entre os anjos e entre nós, homens, né, entre nós encarnados. Esses seres que zelam por nós, que nos dão a sustentação necessária nos trabalhos que realizamos, nas tarefas a que fomos designados pelo plano espiritual. Mesmo com todos os nossos deslizes, com todas as nossas imperfeições e os nossos defeitos, não tecem qualquer tipo de crítica em relação a nós. Estão sempre dispostos ao auxílio e nunca fazendo qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de observação que denigra cada um de nós. Pelo contrário, estão sempre buscando exaltar cada vez mais as nossas virtudes, incentivando-nos na tarefa assumida, incentivando-nos a cumprir as tarefas com esmero, com alegria, com dedicação, nos orientam no sentido de termos a compaixão necessária por aqueles que nos ferem, que nos machucam. Estão sempre nos instruindo, induzindo-nos sempre no bom caminho. Então, se esses seres, com toda esta autoridade que têm, com toda a luz que possuem, não tecem nenhuma crítica em relação a nós, porque nós precisamos criticar uns aos outros, tecer julgamentos, observações, que mais prejudicam do que ajudam, que auxiliam. Então,
precisamos sim buscar no outro, enaltecer as suas virtudes, as suas qualidades, fazendo o esforço de não criticarmos e não criarmos qualquer tipo de julgamento para com o outro. E mesmo que o outro nos fira, devemos sempre exercitar a compaixão, o silêncio, quando não tivermos absolutamente nada a acrescentar. São essas posturas que vão permitindo a cada um de nós a conquista de simpatia desses irmãos que ainda lutam e travam essa luta férrea contra as suas inferioridades. E possamos sempre termos em nossa mente o auxílio, o amparo incondicional a esses nossos irmãos. E através dessas nossas posturas, a espiritualidade maior fortalecerá cada vez mais os nossos espíritos para que criemos uma couraça que nos isola e que nos protege de qualquer tipo de ataque que possamos sofrer desses irmãos ainda adormecidos e distantes deste processo de regeneração de seus espíritos. Então, não nos esqueçamos de estar sempre dispostos ao exercício da fraternidade e da caridade para com todos os nossos irmãos que estão ao nosso lado e que participam em maior ou menor intensidade de nossas tarefas. E devemos dar sempre graças a Deus por este entendimento, por esta compaixão que já possuímos em grau embrionário dentro de nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Então, que tenhamos uma noite de descanso, paz, né? E tenhamos uma boa semana. Muito obrigado.